Olha lá, fala pessoal, olha ele aí de volta, professor Laurence na área, tudo bem com vocês? Olha só gente, nós temos que dar continuidade nesse tema chamado de números complexos, né? Então você viu na aula passada com o Laurence a estrutura principal de um número complexo, tá? Então todo número complexo, o seu símbolo, ele teria, por exemplo, este símbolo DC, tá? Que seria então o símbolo de um conjunto dos números complexos, onde, olha, nesse conjunto, todo número ele vai ter essa chamada de forma algébrica, a estrutura, o esqueleto do valor, tá? Então, todo complexo ele vai ter então essa estrutura aqui, ó. Z é igual ao valor então de A mais, por exemplo, o BI, né? Essa é a estrutura. Onde esse A aqui, pessoal, em que esse A é chamado de parte real, lembrou disso? Ó? P de parte real, porque é aquela parte que não tem o I, né? E esse B aqui, ó, é chamado de P de parte, porém imaginária. A parte imaginária é aquela parte que está do lado, está multiplicando aquele I. A unidade imaginária que nós vimos então na aula anterior. Essa é a estrutura, tá? Para a aula de hoje, o que eu separei para vocês? Isso aqui, ó. Operações com números complexos, tá? O que são as operações? São contas, tá? Então, por exemplo, eu posso com números complexos efetuar, por exemplo, soma, adição no caso, né? Nós podemos efetuar a subtração, que é o processo contrário, a multiplicação, que é multiplicar números complexos, e também, por exemplo, nós podemos dividir. Então, o tema está aqui, ó, operações com números complexos, tá certo? Então, vamos para a primeira operação, a mais intuitiva, o que você já meio que imagina quando você fala em operação. Aqui, ó, soma e subtração, tá? Soma e subtração. Então, para cada operação, nós teremos, por exemplo, algumas condições, algumas regras do que? De resolução dessas operações, tá? Então, por exemplo, na soma e na subtração, que são, na verdade, operações iguais, a diferença é que na subtração você soma com o número oposto, né? Mas a ideia, a regra é a mesma, beleza? Então, para você efetuar, por exemplo, a soma ou subtração de números complexos, nós temos a seguinte, por exemplo, sugestão ou condição para você, por exemplo, efetuar o processo, tá? É você somar parte real com parte real, imaginário com imaginário, tá? Então, para efetuar soma ou subtração, essa é a condição, tá? Então, sugiro que você sempre separe o valor bonitinho e some real com real, imaginário, imaginário. É igual uma receita de bolo, né? Então, você separa bonitinho os valores e soma quem você pode somar. Real, você pode somar com o real. Imaginário, da mesma forma. Olha um exemplo aqui para vocês, tá? Então, nós temos aqui dois números complexos, são três no caso, né? Então, tem Z1, Z2 e Z3, tá? Z1, Z2 e Z3. Então, só recapitulando, observando esses três números complexos, olha só. Esse Z1, o primeiro número complexo, 5 mais 2i. Olha a forma algébrica dele aqui, tá vendo? A mais BI. Então, o valor do A, ele vale 5, que é a parte real. Então, parte real dele vale 5. E depois esse 2 aqui, que é a parte imaginária, é o valor do B. Então, primeiro complexo, parte real, parte imaginária. Olha o segundo complexo aqui, ó. Cadê a parte real do Z2? A Laurence não tem problema, né? Na verdade não é que não tem, é porque ele vale 0, né? Então a parte real vale 0, a imaginária fica menos o valor então de 7, né? Lembrando que ele é chamado do quê? De número imaginário puro. Não tem a parte real, ele é simplesmente imaginário puro, puríssimo, né? E o Z3, a parte real menos o 4, e o valor de 12 é a parte imaginária. Vamos efetuar a primeira conta aqui, ó. Então nós temos, por exemplo, Z1 mais Z2, tá? Então para você efetuar essa conta de Z1 mais o valor então de Z2, é uma soma, né, gente? Então eu vou repetir aqui, ó. O número Z1 é equivalente a 5 mais 2i. Então aqui vai ser equivalente ao número complexo 5, mais, por exemplo, o 2i. Agora eu vou somar, por exemplo, com o Z2. Quem que é o complexo Z2? É esse imaginário puro aqui, ó. É valor, por exemplo, de menos o 7i, tá? Então, efetuando essa conta aqui, pessoal, é só organizar. Real você soma com real, imaginário com imaginário. Como o segundo complexo não tem a parte real, então você só repete o número 5, né? Então, essa soma vai ser equivalente a 5, que é como se fosse um 5 mais 0, faz sentido? E a parte imaginária com parte imaginária, vamos somar também. 2i mais menos 7i, aqui você vai ter então o valor de menos o 5i. Então essa é a resposta.
É organização, né, gente? Organizar. Soma I com I e soma o valor de parte real com parte real. Não tendo, você repete. Foi o que eu fiz aqui. Bom, o próximo caso, o Z1 menos Z3, Z1 menos Z3. Então aqui, ó, próxima operação, Z1 menos o valor então de Z3, nós teremos, por exemplo, a seguinte continha. Vamos repetir? Então, o Z1 você tem, por exemplo, o 5 mais 2i, né? Então aqui, ó, o valor então de 5 mais o valor de 2i. Observe que eu estou colocando sempre aqui os números em forma de parênteses, tá? Isso para uma questão assim de não confundir sinal e até para a questão de organização. Isso é importante para nós. Feito. Vamos lá. Menos o valor de Z3. Cadê o Z3 aqui, ó? Menos 4 mais 12i, tá? Menos o valor então de 4 mais o valor então de 12i. Então, cara, na subtração aqui, a ideia é você utilizar a regra de sinal, né? É por isso que é importante o parênteses, menos com mais. É fazer uma distributiva do sinal, certo? Então aqui nós teremos a resposta que vai ser assim. Eu vou repetir, tá? Então você tem, por exemplo, o 5 mais o valor então de 2i. Não fiz nada com esse primeiro número complexo, porque eu quero fazer no segundo caso, que nós temos que trocar o sinal, né? Então, por exemplo, ó, menos com o valor, por exemplo, de menos, é o valor, por exemplo, de mais, então mais o valor então aqui de 4, né? E depois aqui menos com mais fica o valor então de menos, ó, menos o 12i. Então só troquei o sinal, fiz a regrinha básica de sinal e agora vamos efetuar a soma. 5 mais 4 é o valor então de 9, né? Então você tem a parte real somada, 2i com menos 12i, né? 2i com menos 12i, você tem o valor então de menos o número 10i. Tá aqui, ó. Essa vai ser a solução. Perfeito? Tudo bem? Então, soma e subtração, a regra é essa, né? É você então somar real, real, imaginário, imaginário. Agora você pensou, tá, fizemos a soma e subtração. Como que se dá a questão da multiplicação? Então, na multiplicação, nós temos então dois complexos, tá? Então, vou novamente colocar para vocês aqui, na multiplicação, que é o próximo caso, multiplicar o número complexo. Multiplicação. Como que funciona a multiplicação? Cara, é você fazer, sabe o quê? Distributiva. Distributiva é o vulgo, lembra do chuveirinho? Primeiro, segundo, assim por diante. Então, para você efetuar a multiplicação desse complexo Z1 com Z2, vai fazer o seguinte, vamos colocar lado a lado os valores. 5, tá aqui ó, o valor então de 5, mais o valor então de 2i, 5 mais o valor então de 2i, logo em seguida eu quero multiplicar esse complexo aqui, ó. Por quê? Pelo complexo, por exemplo, Z2, né? Que seria, por exemplo, o menos 7i. Então, quero multiplicar pelo valor de menos o 7i. Tá? Estou multiplicando o primeiro pelo segundo. Ok? É como se fosse você multiplicar, então, o Z1 multiplicado pelo valor, então, do Z2. Tá? Z1 multiplicado por Z2. Fazer a distributiva, tá, gente? Fazer, então, o famoso, o conhecido chuveirinho, tá ok? Então, o chuveirinho vai ser assim, ó. Eu vou multiplicar assim, ó. Olha, o primeiro com o primeiro e o segundo com o primeiro, né? Então, assim você faz a multiplicação. Então, vamos lá. O valor, então, de 5 multiplicado por menos o 7i, como é uma multiplicação, você precisa considerar a regra de sinal, mais com mais, menos com mais, assim por diante, né? Então, ó. Mais 5 multiplicado por menos 7, você tem menos o valor, então, de 35i, menos 35i, né? 2i multiplicado por menos 7i vai ser equivalente a menos o 14i elevado ao quadrado. Tá aqui um detalhe importante. Quando você faz a multiplicação, em certos casos vão aparecer o i elevado ao quadrado. Tá? E lembrando da aula passada que a grande sacada de um número complexo é isso aqui, né? O i elevado ao quadrado é equivalente ao valor de menos 1. É disso aqui que você elimina aquelas raízes quadradas de valores negativos, né, com esse conceito. Então vamos substituir, no lugar do i elevado ao quadrado, você vai substituir por valor de menos 1. Então nós temos aqui o valor de menos o 35i, menos 35i, e depois menos o valor de 14 multiplicado por i ao quadrado, que vale menos 1. Então eu fiz a substituição, né? Então agora é só você ajeitar o valor.
Menos 14 multiplicado por menos 1 fica o valor de mais 14. Estou invertendo o número, tá? Depois mais o número menos 35i, né? Então, por exemplo, aqui você tem menos o valor de 35i. Eu já deixei, digamos que essa resposta nesse formato aqui, ó, que é bem legal de você colocar na forma algébrica, né? Primeira parte real, que é o número 14, e depois a parte imaginária, tá? Eis o processo do quê? Da multiplicação. Simples, tudo bem? E o último caso agora, nós temos, por exemplo, olha só, quociente. O que é quociente mesmo? Quociente é multiplicação. Desculpe, é divisão, né? Quociente é você multiplicar para o inverso, que no caso é uma divisão. É o último processo, né? Como é que eu faço para fazer então a questão de divisão? O quociente entre os números Z1 e Z2, tá? Então, o último caso é encontrar um processo chamado então de divisão. Qual é a regra, Lawrence? Cara, a regra na questão da divisão vai ser a seguinte. Eu vou copiar então esses dois valores. Eu quero Z1 sobre Z2. Falou em divisão, é legal você escrever em forma, sabe do que, pessoal? De fração. Então, Z1 sobre Z2, que é uma divisão. O Z1 você coloca 1 mais I, tá aqui ó, 1 mais o valor do I, e você vai dividir por Z2, que é 1 menos o I, né? O valor então de 1 menos o I. Para você efetuar a divisão, cara, a primeira condição para vocês, numa fração, nunca deixe o I ficar lá embaixo. Nunca deixe aquela unidade imaginária ficar no denominador. E como que eu faço para retirar isso? De forma matemática e de forma equivalente. Sempre que aparecer uma divisão ou uma fração, você vai multiplicar em cima e embaixo. Você vai multiplicar em cima e embaixo, pessoal, pelo conjugado do número de baixo, né? Então, por exemplo, se o número de baixo é 1 menos o i, o conjugado dele é 1 mais o valor do i. Tá aqui, ó. O conjugado dele é 1 mais o i. Então, a regra sempre vai ser essa. Tem uma fração e você quer tirar o i lá de baixo, do denominador. Multiplica em cima e embaixo para você encontrar uma fração equivalente do conjugado, tá? Do valor de baixo. Isso aqui é 1 menos o i, multiplica em cima e embaixo por 1 mais o i, tá? Então agora nós temos uma multiplicação, né? Então multiplicar todos por todos, ó, primeiro, segundo, primeiro, segundo, né? Então 1 multiplicado por 1, valor então de 1. 1 multiplicado por i, mais o valor então do i, i multiplicado por o valor então de 1 fica o valor de i, e depois nós temos aqui o i multiplicado por i, olha que legal, i elevado ao quadrado, já pode substituir nessa etapa, tá certo? Lá embaixo nós temos assim, ó, novamente fazer chuveirinho, distributiva, todos por todos. Primeiro, segundo, segundo, né? 1 multiplicado por 1, você tem o valor então de 1. 1 multiplicado por i, mais o valor então do i, né? Menos i multiplicado por 1, menos o valor do i, e terminando, menos i multiplicado por i, menos o i elevado ao quadrado, né? Aí você pensa, vamos simplificar o i quadrado em cima e embaixo? Não pode, né? Operação de soma. Eu só posso simplificar quando todos estiverem se multiplicando. Legal, lá embaixo nós podemos simplificar então esse menos i com mais i, né? E lá em cima quem que sobrou? Lá em cima sobrou assim, ó, sobra o valor então de 1, i mais i é o valor de 2i, i elevado ao quadrado é o valor então de menos 1, ok? Lá embaixo, nós temos assim, ó, o valor de 1 menos i ao quadrado, você vai substituir por valor de menos 1, que é o conceito básico de números complexos, tá? Vamos simplificar mais 1 com menos 1? Vamos simplificar, simplifiquei. Então, quem que sobrou aqui? Nós temos então a única, né? O único valorzinho aqui que em cima é o 2i, chamado de imaginário puro. E aqui embaixo, menos com menos dá mais 1 mais 1 dá 2. Olha que legal. Vamos simplificar o 2 com 2? Quando você simplifica o valor então de 2 com 2, a solução final, chamado quociente, né? É equivalente ao valor de i. Perfeito? Eis as operações. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Ficou claro isso aqui, gente? Então nos encontramos na próxima aula. Aquele abraço. Até lá!